A gente hoje vai falar de um exame bastante fora da rotina, pelo menos da minha rotina, e por dois motivos especiais que a gente vai mostrando aí ao longo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, pode se inscrever para você sempre receber a notificação quando eu postar algum vídeo novo. Aproveita, dá um joinha aí e curte o vídeo para não esquecer no final, tá bom? Vamos então, esse paciente tem 23 anos, ele chegou num estado muito desnutrido, um estado de caquexia mesmo, jovem que praticamente não falava, quem passou as informações para mim foi a mãe, e a história é de vômito, a queixa principal era vômito, ele não conseguia reter nada, tudo que comia vomitava, e isso de um início de 3 meses, intensificando-se agora mais para as últimas semanas. Então ele chegou já nesse estado bastante debilitado, e a primeira imagem que eu fiz foi essa, a imagem de um estômago bastante distendido, e a gente vai focar principalmente nas descrições e algumas características muito peculiares dessa avaliação, desse exame, principalmente por conta dessa distensão, e a gente vai mostrar algumas outras coisas também. Nada muito extravagante, mas é legal para que a gente exercite até a forma como vai descrever essas imagens e aproveite e veja essa condição de estômago muito distendido. Bom, nessa situação, né, é bom que a gente descreva, né, essa característica de estômago bastante distendido ou estômago volumoso pela presença de líquido, porque o estômago poderia estar distendido por gás também, mas aqui fica claro que ele está distendido por líquido. E, além disso, não é só a distensão em si, olha só, o estômago bem cheio, né? Ele não está com o líquido bem clarinho, provavelmente por algum conteúdo no estômago, então ele ficou um pouco mais hipoecóico. Mas olha como fez uma janela grande, né? Uma janela grande que deu para incluir o rim esquerdo todo ali e o baço também. A imagem realmente não está com qualidade, tá? Essas fotos eu tirei direto da tela. Eu não estava no equipamento em que eu consigo gravar o exame, nem quis fazer esse transporte do paciente de uma sala para outra, pelas condições dele mesmo, né? Então não quis sacrificar ele desse jeito, mas aproveitei para tirar as fotos da tela e trazer para vocês. E aí o estômago, tá vendo, fazendo uma boa janela com o baço, por conta dessa condição muito peculiar. E olha só até onde o estômago, olha só o resíduo que tinha no estômago, mas olha até onde esse estômago vinha, aqui é a crista ilíaca, aqui ó, musculatura de ilipsoas, né, a crista ilíaca raspando aqui, tá? Então essa é a primeira condição que foge muito do padrão ali da rotina de consultório. E uma imagem muito interessante também, do ponto de vista até anatômico, olha como deu para desenhar todo o duodeno, né? Não diria todo, porque ele vinha até a terceira porção. Daqui para cá, para a quarta porção, já não tinha mais essa condição de distensão, ou seja, o motivo realmente dele estar com esses vômitos é por essa dificuldade de drenagem a partir da terceira porção do duodeno. Eu não consegui perceber massa nessa região, não consegui perceber alterações de parede, nada infiltrativo de parede, pelo menos na minha avaliação eu não consegui perceber. A única coisa que realmente apareceu foram linfonodos nessa região pancreática, periaórtica, e aí eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui, ó, em que aparecem linfonodos na pinça aortomesentérica, que é um local onde passa o duodeno, né, onde o duodeno ele tem um trânsito por aqui, e talvez por compressões extrínsecas dos linfonodos ele estivesse com essa dificuldade de drenagem. Voltando um pouquinho nas fotos aqui, ó, a vesícula biliar e o duodeno aqui num corte meio transversal,
o duodeno bem distendido, veio a porta aparece bem nessa foto aqui, ó, onde a gente consegue uma janela com o próprio duodeno. Então, olha, veio a porta aqui, cabeça de pâncreas para cá, aqui um eixo mais alongado também, perdão, aqui um eixo longitudinal da aorta e o início de artéria mesentérica superior e tronco celíaco. Nessa outra imagem aqui está um pouquinho melhor, ó, a aorta, artéria mesentérica superior e tronco celíaco. E o pâncreas aqui, estômago fazendo uma janela para a cabeça do pâncreas. E aí, novamente, essa imagem, vamos passar agora para a imagem do baço. O baço tinha um tamanho ligeiramente aumentado, aqui dava em torno de 140 milímetros, né? A gente considera até 120 o baço, ou seja, é um pouco aumentado, tá? Até pelo tamanho do rapaz, não era uma pessoa grande, então considerei aí uma esplenomegalia aí incipiente com textura homogênea. Não tinha alteração nem da ecogenicidade nem da textura. E do fígado também não, tá? Eu não tô com a foto aqui do fígado, mas posso garantir para vocês que o fígado também não tinha nada de especial, nem alteração de tamanho. Um outro corte transversal da região epigástrica e mostrando a aorta e veia cava inferior transversal, veia renal esquerda passando aqui pela pinça aorto-mesentérica, ou artéria mesentérica superior, porém não, sem dilatação, sem obstrução. Ou seja, caso tenha havido realmente uma compressão extrínseca do duodeno, ela não teve repercussão sobre a veia renal. A veia renal tinha um trânsito, ou melhor, um fluxo normal, sem distensão aqui no retorno venoso renal. Aqui o estômago, de novo, bem cheio, uma parte do fígado, e aqui dá para perceber pelo menos um linfonodo para cá. E esses linfonodos, eles estavam presentes, olha só, bem evidentes, vários linfonodos aqui, a aorta aqui, transversal de novo, tá, da região epigástrica, o estômago passando aqui em cima, né, o mais para anecoico aqui, e a aorta veia cava talvez aqui, tá bom? E aí os vários linfonodos. E esses linfonodos eram muito visíveis também na fossa ilíaca direita. Aqui é bexiga sem nenhuma particularidade, e aqui alguns linfonodos aumentados na fossa ilíaca direita, que apareceu melhor nessa tomada com um transdutor linear, e esses linfonodos bem confluentes, de certa forma confluente na fossa ilíaca direita. E aí, essa seria a outra condição, na verdade, essas duas alterações principais, um estômago muito distendido por líquido, com até a fossa ilíaca esquerda, linfonodomegalias periaórticas, peripancreáticas e na fossa ilíaca direita, e de certa forma um pequeno aumento do volume esplênico. Mas o que é interessante também é se a gente falar a respeito de como descrever essas alterações. Existe uma forma mais objetiva que eu gosto, tá? Que seria iniciar a frase já dizendo sobre linfonodomegalias, descrever os locais com tamanhos que variam de tanto a tanto, tá? E existe uma outra forma um pouco mais descritiva, que seria nódulos hipoecóicos bem delimitados, localizados em tal lugar, e que com tamanhos que variam de tanto a tanto. Ou descrever os maiores, medindo os maiores x milímetros. Não tem nada de errado de uma forma ou de outra. Eu gosto mais da forma mais objetiva, para aquele impacto mais direto que o clínico pode ter com relação a minha descrição e o meu laudo, mas de qualquer forma, na hora que a gente for concluir, a gente de alguma forma vai ter que comentar a respeito das linfonodomegalias, que inclusive vão direcionar para um diagnóstico, tá? A gente não vai entrar na questão de diagnóstico, eu cheguei a pensar no linfoma, lógico, mas isso aí desenvolvendo aí a respeito, com relação a, mais focando aí em relação às imagens. Então é isso, é um caso de imagem muito peculiar, né? Você não tem nada muito extravagante com relação à imagem, mas
juntando aí as informações que eu tive com relação à queixa principal e o que a gente encontrou, né, acaba sendo, de certa forma, interessante do ponto de vista didático e para que a gente estude. Às vezes, uma queixa digestiva pode levar para um problema, pode ter por fundo, né, como base, um problema bem mais sério, né? Então, não é negligenciar as informações que a gente recebe, mas apenas fazer uma triagem daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente observa. Então, esse é um desses casos em que uma queixa... Na verdade, eu fiquei mais impressionado com a ectoscopia do paciente do que com as queixas, né? Porque queixa de desconforto intestinal, vômito, é comum, porém, com aquele quadro e começando o exame, me deparando logo com uma imagem nesse padrão, né? Com vários linfonodos, aí a gente já tem que ligar a antena. Então é isso aí, foi um estudo de caso junto com algumas avaliações de forma de descrição de laudo para a gente trazer isso para a prática da ultrassonografia.